Meu querido aluno, é um prazer tê-lo novamente. E o assunto da nossa aula de hoje é áreas de figuras planas. Poxa, importante demais. Usa-se muito no seu dia a dia. Se amanhã você for comprar um terreno e aí quiser saber a metragem dele, dá para calcular? Dá, dependendo, você aproxima ele de uma das figuras que hoje você vai aprender e dá para calcular ele. Também tem uma outra maneira. Se o seu pedreiro vira para você e fala assim, compra tantos litros de tinta, para quê? Para pintar essa área daqui, a área da tua casa. Você fala, qual é a área? Aí ele vai te dizer, e dá para você calcular. Fazendo uns cálculos ali, outros ali, uma relação entre volume e área, você vai conseguir ter certeza se está sendo enganado ou não. E nessa aula de hoje você vai ter um parâmetro sobre algumas figuras e vai ver como que é importante isso para você. A primeira figura, e a primordial para mim, é o retângulo. Olha só. Quando eu chego aqui eu tenho um retângulo. Meu aluno, isso aqui é a base dele, isso aqui é o que dele? A altura. Deixa eu te contar. Se você pega a folha do teu caderno agora, olha para ela, está olhando? Ela é um retângulo. Provavelmente, se você pudesse, preste atenção no que eu vou te falar, pegar as linhas aí, tá vendo as linhas? Abaixar todas as linhas. Opa, quando eu impressasse todas as linhas, iria ficar uma faixinha. Se as linhas forem de cor azul, iria ficar uma faixa azul. Se as linhas forem de cor preta, iria ficar uma faixa o quê? Preta. E qual seria a área? Aí você, fácil, Rodrigo. Qual é a área? A linha de baixo vezes a quantidade. Só que existe isso? Existe linha de baixo vezes a quantidade? Claro que não. No lugar de linha de baixo, você vai dizer que é o quê? É o tamanho da base. E quanto maior a quantidade, maior o que desse retângulozinho? A altura. Então, guarda, qual vai ser a área desse retângulozinho? Base vezes altura. É o que está aqui. A área de qualquer retângulo é dado pela fórmula o quê? Base vezes altura. E aí, tem uma dica que eu vou te dar. Em todo retângulo, você já viu o retângulo? Quando você pega a diagonal dele, o que ocorre com a diagonal dele? A diagonal do retângulo divide em duas partes iguais. Olha a figura. Pego esse retângulo aqui e pergunto, quando eu traço essa diagonal, esse triângulo daqui é idêntico a esse? É idêntico. E em cima disso, você vai ter a prova de várias áreas. Quer ver? Por exemplo, no quadrado. Meu querido, como você já sabe, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quê? Quadrado. E se todo quadrado é um retângulo, ele pode usar a área do retângulo, que era base vezes altura. Como a base é L e a altura é L, qual vai ser a área do quadrado então? Vai ser o quê? L vezes L vira o quê? L ao quadrado. Aí você acabou de achar a área do quadrado. Depois do quadrado, olha para qual figura geométrica eu vou. Paralelogramo. Lembra? O que o paralelogramo tem? 4 lados paralelos 2 a 2. Assim e assim. Aí eu venho aqui e mostro uma figura dele. Isso aqui é paralelo a esse é paralelo a esse. Curiosidade, isso aqui é o que dele? Altura. Meu aluno, guarda esse segredo. Se eu chegasse aqui para você, aqui nesse momento, desenhasse esse mesmo triângulozinho daqui, do lado de cá, descendo uma altura por aqui, olha o que ocorreria. Analisa comigo. A área dele seria base vezes altura. Por quê? Vou demonstrar para você. Peguei esse triângulozinho, como eu tinha acabado de falar, aqui é X. Pego, desenho aqui. Poxa, isso era paralelo igual a isso. Ou seja, esse ângulo é o mesmo. É o mesmo. Vai ocorrer o quê? O triângulo daqui será idêntico a esse. Se aqui é X, presta atenção. Isso tudo era Bzinho. Tirando o X, sobra o que para cá? Bzinho menos X. Porém, meu aluno, presta atenção nisso agora. O xzinho que estava aqui, caiu aqui. Pensa, cancela. Isso aqui que eu estou chamando de área 1, esquece ela, apaga ela um minutinho. Concorda que ela caiu aqui? E quando caiu aqui, analisa comigo essa figura inteira. Olha para a figura que eu estou marcando para você. Essa figura inteira volta a ser que figura geométrica? Um retângulo. Onde isso aqui vai ser o que dele? A altura. Isso daqui o que dele? A base. Só que quem é essa base? B menos X mais X. E por acaso B menos X mais X vira o quê, hein? B. E qual é a área então do paralelogramo? Base vezes altura. Maravilha. Ah, beleza! Agora já aprendi. Depois do paralelogramo, eu vou para uma outra figura com você. Vamos estudar agora o triângulo. Quando eu pego um triângulo qualquer, isso aqui é um dilema para muitos. Analisa, triângulo, a base dele, a altura dele
a área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Meu aluno, como se demonstra isso? Olha só, a demonstração vai ser feita da seguinte maneira. Aqui eu tenho um triângulo, só aqui, guarda essa sutileza. Se eu levantar segmentos aqui, paralelo à altura, levantei esse, pego do lado direito aqui, levanto outro segmento, também paralelo à altura, você concorda comigo que fecha isso? Ué, Rodrigo, a figura formada virou um retângulo. E quando a figura formada vira um retângulo, acompanha comigo. O que vai ocorrer aqui com a gente? Você pode garantir para mim que dentro desse retângulo, a altura do triângulo está dividindo ele em quantas partes, hein? 2. E se a altura desse triângulo está dividindo ele em 2 partes, analisa comigo. Um retângulozinho pequenininho para o lado esquerdo e um retângulozinho um pouco maior para o lado direito. E eu te ensinei agora há pouco, essa diagonal daqui, essa diagonalzinha daqui vai dividir esse retângulo em quantas partes? 2. Quais? Esse primeiro daqui, que eu estou chamando de área 1, e essa segunda daqui, que eu estou chamando de área o que também? 1, porque a diagonal do retângulo divide ele em 2 partes exatamente iguais. Mas, meu aluno, se eu fiz isso do lado esquerdo, eu posso fazer a mesma coisa do lado direito? Claro que posso. E quando eu vou fazer isso, analisa bem. Nesse retângulo, a diagonal foi traçada. O que fica para cá? S2. O que fica para lá? S2. Ou seja, eu posso te garantir que dentro desse mesmo retângulo, cuja área, qual era a área de retângulo? Base vezes altura é a área do retângulo. Você vai ter o quê? Esse triângulo 2S1 mais 2S2 igual a quem? B vezes H. Ou seja, divide tudo por 2 para mim. Você acabou de concluir que S1 mais S2 é igual a quanto, hein? Base vezes altura sobre 2. E aí está demonstrado para você a área de qualquer triângulo. Mas aí você vira e fala, Rodrigo, maravilha, já demonstrou a área do retângulo, depois a área do quadrado, a área do paralelogramo, a área do triângulo. Tem mais alguém? Tem. E que figura geométrica será essa? Será um trapézio. Olha bem, o trapézio tem uma base menor e tem uma base maior. De novo, o que é isso mesmo? Altura. E você sabe disso. Pergunto eu a você. Para demonstrar essa fórmula daí que é dado pela relação. Olha a fórmula. Base maior mais base menor vezes quem? Altura. Isso tudo dividido por 2. Como é que eu vou demonstrar essa fórmula? Eu vou demonstrá-la de uma maneira bem sutil. Acompanha comigo. A demonstração vai ser feita da seguinte maneira. Peguei esse trapézio e eu tracei o quê? Um segmento daqui aqui que vai ser paralelo a um desses 2 lados daqui. Quando você traça esse segmento, você acabou de formar 2 figuras aqui. Quais? Do lado esquerdo, um triângulo e do lado direito, um paralelogramo. Mas olha para esse paralelogramo e me diga, a base dele é Bzinho em cima e quanto aqui embaixo? Bzinho. Agora, tanto no paralelogramo quanto no triângulo, a altura é quem? H. Ah, Rodrigo, então não sei fazer a área. Claro que sabe. A área do trapézio vai ser igual à soma das áreas de quem? Do triângulo mais do paralelogramo. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Mas, Rodrigo, você não me deu a base. Dei sim. Por quê? Porque se isso aqui é um paralelogramo, esse Bzinho passa para cá. Se isso tudo era Bzão, sobra o que daqui a aqui? Bzão menos Bzinho. Opa! Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Área do paralelogramo, base vezes o que dele? Altura. Olha como é que vai ficar essa relação na fórmula. Vai ficar Bzinho vezes H mais quem? Bzão menos Bzinho vezes H sobre 2, que é a área do triângulo. Meu querido, fazendo MMC, fazendo as relações, que conclusão você chega? Que 2Bzinho H mais o que? Bzão H menos Bzinho H sobre 2. Isso vai ser a fórmula. Só que 2Bzinho H menos Bzinho H vai dar 1Bzinho H. Resultado final dessa fórmula. Acompanha comigo. Área igual a base maior mais base menor. Isso tudo vezes quem, hein? Altura dividida por 2. E essa é a área de quem? Do trapézio. Meu aluno, agora vamos falar do losango. Olha o losango aqui.
Isso aqui é muito importante você saber. Recordar comigo, losango, os 4 lados são exatamente o quê? Iguais. E as diagonais, elas são o quê? Perpendiculares. Diagonal menor e diagonal maior. Qual é a fórmula da área do losango? Anota aí. Fórmula é igual a dzão vezes dzinho sobre 2. E como é que se demonstra essa fórmula? Olha a sutileza que eu vou te ensinar. A demonstração dela vai ser da seguinte maneira, parecida com a do triângulo. O que eu vou traçar aqui? Eu vou traçar esse retângulo maior. Mas presta atenção, essa base dele é paralela a quem? A menor diagonal. E essa altura dele aqui é paralela a quem? A maior diagonal. E, meu querido, aqui entre a gente, olha a pergunta que eu te faço. Eu sei que isso vai ser igual a esse, que os 4 retângulozinhos formados serão iguais. Mas para você não se confundir, eu vou dizer que essa área é somente igual a essa. Ou, se aqui é S1, aqui também será o quê? S1. Se aqui é S2, aqui também será o quê? S2. Analogamente, S3, S3, S4, S4. Por que mesmo? Porque a diagonal do retângulo divide em 2 partes exatamente iguais. Show! E nesse momento eu falo assim para todos que estão na sala. Qual era a área do retângulo maior? Dzinho vezes dzão. Só que dentro desse retângulo maior, você tem quantos S1s? 2. Quantos S2? 2. Ou seja, olha o que eu vou ter agora. 2S1 mais 2S2 mais 2S3 mais 2S4 igual a dzinho vezes dzão. E aí, posso dividir tudo por 2? Posso. E quando eu divido tudo por 2, isso vira o quê? S1 mais S2 mais S3 mais S4 igual ao que eu queria. Diagonal menor vezes diagonal maior. Isso tudo sobre 2. Maravilha. Que doideira, cara! Quanto número junto! O círculo. Mas agora eu vou te contar uma história. Alguns anos atrás eu estava em casa e minha esposa recebeu umas visitas. No momento ela botou a mesa de jantar.